Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Saudações, eu sou Amor Antônio, nasci aqui na cidadela de Tranquilo, Moçambique, e conheci a mensagem adventista no ano de 1994, quando na altura tinha 12 anos, através da minha mãe, que no ano anterior teria sido batizado, neste caso em 1993, e vim conhecendo os adventistas, além da própria palavra de Deus, até que em 1994 eu fui batizado em nome da Trindade, na Igreja Adventista, e sem mínimo conhecimento das doutrinas. Daí, em 98, eu andei aí em grupos corais, cantando com as crianças, cresci conhecendo a música. E em 2007, começa uma confusão na igreja, na nossa associação. Daí que a igreja dividiu-se quase do meio. Algumas igrejas ficaram fora da própria associação. E daí houve mais curiosidade de querer saber para defender, porque nós éramos daqueles que reivindicavam. E com o andar do tempo, eu fui conhecer mais algumas literaturas, tive mais aproximação com a própria Bíblia. E um membro da igreja muito antigo teria me dado emprestado um livro intitulado Preparação para a Crise Final. Não tinha muito gosto pela leitura, mas eu pude ver. O primeiro tema diz: haverá um movimento da igreja, um movimento da reforma dentro da igreja. E aquele tema foi muito interessante, que devolvendo o livro ficou na minha memória. E as coisas andaram. E até que 2014, num domingo, no mês de outubro, ia uma comissão de preparação para o reavivamento. Eu era secretário da igreja, uma igreja grande, de cerca de 200 membros, a igreja central neste caso. E daí, um amigo e primo, e era ancião de uma outra igreja, mesma igreja adventista, liga para mim e pergunta: por que nós batizamos usando a fórmula descrita no livro de Mateus 28, verso 19, enquanto o resto dos livros da Bíblia falam no batismo em nome de Jesus, neste caso os Evangelhos e o livro de Atos. E daí eu, sem entender melhor a questão dele, eu tentei defender ao telefone, só que eu fui muito quieto e disse que iria solicitar posteriormente, depois daquela reunião, para ouvir melhor, mas eu dei alerta que ele não podia indagar para mais pessoas a respeito do assunto. E daí depois, só que acabei me esquecendo. Dias depois ouvi rumores que o ancião, tal de meu primo, já estava propagando uma heresia na sua igreja. Fiquei triste também, que tive o anseio de o procurar para entender melhor, mas não pude. Até que um dia, tal de ancião, chega em casa dele um membro que já era da minha igreja. E chega lá, ouviu alguns testemunhos, o testemunho do irmão Roberto Mateus, o testemunho do irmão Luciano de Angola, mas outros testemunhos por aí. Ele levou o disco para minha casa e, por aventura, eu acho que ele assistiu mais material. Chega, apanha-me na minha casa, também outro primo, e adventista, também ele é músico. E ao encontrar-me em casa, ele com o DVD, ele pediu-me para que introduzisse no computador. Eu, claro, fiz. E eu assisti, o primeiro testemunho foi do irmão Luciano. Eu entendi que ele nasceu no lar adventista, só que o que me espantou é quando ele diz que só foi batizado naquele dia. E eu vi a idade dele, a aparência dele, era uma pessoa grande. Por que ele batizar-se hoje? Então, naquele dia, enquanto sendo adventista, há bom tempo.
Assisti também do Roberto Mateus, mas não entendi nada por causa do preconceito. E eu aconselhei o tal do meu primo que regressasse com o disco para onde apanhou e que não podia mais distribuir aquele tipo de material. Pronto, o assunto parecia ter morto comigo. Só que eu apaguei as imagens, neste caso os vídeos no DVD, no meu computador, porque havia gravado, sem perceber que havia ficado os PowerPoints lá, que automaticamente ao apagar os vídeos não podiam passar. Pronto, eu abri para ler e pesquisar, fui ver alguns temas como a história da Trindade na Igreja Adventista, como tudo começou, a história por trás da história, e eu tive medo de ler até o material que tinha no meu computador. Pronto, o tempo passou, e até que um dia eu provir que já em Mocoque, uma outra igreja onde o meu primo era ancião, e a heresia estava atingindo extremos maiores. Daí eu resolvi pegar o meu computador e queria defender toda a Trindade à luz do 2 Coríntios 14, verso 13 e 14, algumas bíblias terminam só no verso 13, mas chegando em casa dele, eu apanho meu primo a assistir o vídeo do irmão Silas sobre o batismo. E na altura em que eu chego, na verdade, ele estava a tratar daquele assunto da comunhão do Espírito. Daí eu não abri o meu material. Eu assisti o material, só que no fim eu não pronunciei de nada. Eu apenas pedi os 2 DVDs, o Ecumenismo, o Batismo, Trindade à Luz da Bíblia. Gravei no meu computador e depois tratei de devolver na mesma altura. Cheguei em casa, analisei o assunto e toda noite quase não dormi. Minha esposa ia primeiro para o quarto dormir e eu analisava até que cheguei à conclusão de que a Trindade era uma doutrina pagã. Eu já era ancião, neste dia já era 2015, acabava de ser ordenado e levei o assunto para a igreja. Primeiro eu quis me aprofundar, levei o assunto. Eu fazia parte do elenco administrativo da igreja, cheguei lá, reuni o grupo e disse que eu estava doente, porque alguma doutrina não batia sempre com a Bíblia. E eu disse que era a doutrina da Trindade, alguns disseram que conheciam, o resto disse que não, quase dividiu-se pela metade. 6 pessoas, então 3 disseram que conheciam, 3 não. Daí eu pedi para que analisássemos e que na próxima reunião haveríamos de estudar. Mas 2 semanas isso não aconteceu. E eu apelei para os meus amigos que já estavam querendo também entender da matéria, estavam aceitando a mensagem, para que nós começássemos a nos retirar para oração e jejuns. Isso aconteceu por 2 domingos, até que o ministério percebeu-se. Mas bem antes eu liguei para o tesoureiro da associação, qual eu pertencia, que alguma coisa estava a estar estranho na Bíblia. Ele também disse que iríamos analisar, mas que também não chegou de acontecer. E apelaram para o ministério, a direção, neste caso, da nossa associação, e calhou com uma semana de oração da mulher, em que normalmente, nos dias comemorativos daqueles, quem prega é o departamental da mulher. Mas não aconteceu no mesmo dia, e até que, antes deste sábado, eles convidaram a gente para nos ouvir. Eu fui primeiro, cheguei ali, os meus amigos já estavam a demorar, inclusive o meu primo, que foi o primeiro a aceitar a mensagem através do irmão Elias de Chimoio. E pronto, e eu pedi para eles para que começassem. Eles disseram, estás sozinho? Eu disse, não estou sozinho, não. Eu comecei a analisar, pegar os versos a partir do Gênesis 1, a mostrar o Espírito Santo como sendo Espírito de Deus, uma pertença, Espírito de Cristo, e eles mandaram parar. Disseram que estava a encher muitos versos, nós deveríamos analisar, assim o tesoureiro estava a apelar, para que analisássemos um verso, lermos um verso, então, e daí analisássemos o verso só. Então, e isso se chama de exegese para os que fizeram homilética. Foi possível para mim entender o que eles queriam dizer, porque à luz da Bíblia, Isaías 28, verso 10, diz que nós devemos ler comparando os versos. E pronto, daí a reunião não terminou bem, começou pela oração e não terminou pela oração. O tesoureiro apelou para que nós terminássemos. Eu tentei persuadir a eles para que houvesse uma outra reunião, não foi possível. Pronto, e saímos dali, já estava a ver, começar a ver
a distância entre os dois grupos. Dois grupos já estavam se manifestando na igreja. E nós mantemos nosso posicionamento, continuamos a orar, continuamos a jejuar através do assunto, porque eu percebia muito bem, já lia manual há bom tempo, uma vez já era dirigente, que uma das razões para a disciplina era a negação dos princípios fundamentais do Adventismo do sétimo dia. E eu já estava a negar, eu corria este risco. E os outros estavam tudo bem, não pensavam nisso. Pronto, até que a direção de cima da associação apareceu na minha igreja. E o pastor, além de pregar a esposa, foi estranho para mim, porque deveria pregar a esposa, mas foi o pastor que pregou. E ele pregou bem, seguiu aquele programa, só que dividiu, ele foi muito astuto. Então começou a falar do Espírito Santo, que nega o Espírito Santo morre. Pronto, eu percebi que o assunto aqui já estava em outros extremos. Daí saímos e eles marcaram logo a comissão para o domingo seguinte, era sábado. Pronto, eu daí comecei a ficar perplexo, porque a comissão normalmente deve ser anunciada 2 semanas antes, para notificar os errantes. E daí pronto, eu entendia já que o assunto era outro. No domingo seguinte foi uma comissão conjunta de 4 igrejas, fomos juntos ali. Pela primeira vez eu vi o tropeiro do próprio manual, elaborando os pontos de agenda. Foram elaborados pela comissão da igreja, no lugar de ser a direção da igreja. Pronto, eu não achei estranho, porque eu já estava a ver aonde que íamos. Tratamos dos outros pontos, e aí a comissão da igreja começou a propor, e um dos pontos foi a relação dos nossos irmãos com os históricos. E daí eu comecei, uau, afinal de contas existem históricos aqui. Pronto, e daí tratamos outros pontos, passamos. E este foi o último ponto. E eles perguntaram para a gente se nós estávamos a negar o Espírito Santo, porque foi uma vergonha na igreja o que nós fizemos, porque até no sábado, no estudo da tarde, aí não fomos permitidos para ler mais de um verso. E era leitura de um verso, por como dúvida o pastor sempre que respondia. Eu achei estranho. Eles perguntaram para a gente se nós continuássemos, críamos no Espírito Santo, nós dissemos muito bem. E uma vez o pastor não nos entendeu. Um membro que quase ia aceitar esta mensagem da verdade presente, e ele explicou melhor. E daí nós fomos suspensos, e que nós podíamos ser membros ativos na igreja depois de 3 meses, caso nós detássemos, ou então enterrássemos, ou então queimar o material dos adventistas históricos. Mas nós, por vermos que é a verdade, nós continuamos a orar, jejuar, passávamos noite a estudar o assunto, e sem dúvida nenhuma. E nós já levamos a mensagem para outros amigos. E continuamos a ir à igreja, apesar da suspensão, só que nossos joelhos tremiam lá. Há um hino ali sobre a adoração a Deus o Pai, louvai, Deus triuno. E nós já, alguns hinos não cantávamos, a posição de oração, até chegar um momento em que eu me envergonhei de ajoelhar sozinho, mas o Espírito de Deus começou a trabalhar em mim. E eu deveria dizer basta a este assunto. E continuei estudando, até que ouvimos dizer, isso foi no ano de 2014 ainda, em maio, e que o irmão Silas estava na zona central, neste caso nas províncias de Tete e Sofala. Com o irmão Elias estavam realizando lá batismos, conferências, e 2 irmãos nossos estávamos a partilhar a mensagem, decidiram para que chamássemos o irmão para batizar. Daí eu também ouvi, afinal de contas, batismo também há problemas. Estudamos mais sobre batismo e eu vi que tenho que me batizar de novo. E eu me batizei, isso foi no dia 21 de maio, se a memória não me foge, em que apareceu cá o irmão Silas, estudamos sobre os mesmos assuntos, aprofundarmos mais, conhecer mais do irmão Silas, mas eu, para mim, como tinha material todo, já havia analisado, não tinha dúvida, mas e daí eu aceitei o batismo, fui batizado. A minha esposa trabalha longe, o posto dela de trabalho. Quando ela voltou, eu apresentei o assunto, nós começamos a participar em pequenos grupos. Primeiro culto aconteceu na minha casa, e veio o elenco da igreja, a direção,
para procurar saber melhor. Eu apelei a eles para que estudássemos a Bíblia e eles negaram, disseram que eu tinha olhos de Satanás. Mas pronto, eu não parei por aí. Veio um pastor na minha casa, mais o tesoureiro da nossa associação. Procuraram saber de mim. Eu disse: o meu problema é isto, trindade, posição de oração, a humanidade de Cristo, que a Bíblia ensina que Jesus era 100% Deus, 100% homem, muita coisa. E eles não falaram quase nada, porque diziam estarem casados, haviam discutido também com o irmão Mário, do outro lado. E pronto, eu disse: estou aberto para estudarmos. Só que havia mais batalhas, porque o pastorado apelou para todos para que nós não visitássemos casa de qualquer membro, porque nós tínhamos, e pior, eu tinha grande influência. Eu era maestro da igreja, além de ser ancião, e era uma pessoa, aparentemente, a ponto de vista de algumas pessoas, bonzinho, que era fácil de atingir as massas. Mas eu não podia visitar pessoas que não queriam, e continuamos a estudar. E veio um amigo do Brasil que fez teologia, e que recebeu um telefonema também. Ele foi avisado que o amor estava já envenenado com o adventismo histórico. Segundo ele, diz que especializou um momento só pelas doutrinas, conhecer melhor, depois de sua graduação. Apareceu na minha casa, me convidou para um estudo. Eu não neguei, nós estudamos ali, e ele disse claramente para me chamar a atenção que o adventismo de ontem, claro, foi outro, e hoje é o outro. E daí que ele disse: os adventistas de ontem, os pioneiros neste caso, o R. Smith, ele equivocou-se ao interpretar Apocalipse 14 e 17, dizendo que a besta do Apocalipse era o papado. Mas entendemos agora, por isso aquele texto não está naquele livro. Isso já para mim era uma confirmação. Eu disse aí, para mim nasce problema, amigo teólogo, porque Ellen White enaltece o livro Daniel e Apocalipse e diz que seria um livro que as pessoas tirariam muitas dúvidas, compreenderiam a rebelião de Satanás. Como é assim? Ele disse não, Ellen White não leu aquele material. Eu disse não. Eu li também o Corporator Evangelista, página 121, que diz: fui instruída que os livros que deveriam ser muito vendidos é Daniel e Apocalipse, Grande Conflito, Patriarcas, Deserto das Nações. Como assim me dizer que Ellen White não leu? Tá bem, Ellen White como pessoa eu não tenho problemas com ela. E só que quando ela diz que fui instruída, eu corro para Deus. Deus instruiu mal. E também estamos a ver outro material que ele vem tempo, que ela também diz que foi instruída para que aquele livro não propagasse porque tinha heresia mortal. E eu perguntei: pastor, e aí? Que Ellen White nós vamos aceitar? Ele não respondeu minhas perguntas, daí passou por cima e disse que eu vou te oferecer material sobre a cristologia. Mas para encurtar, queridos, verdade, a minha história é muito longa, nós tivemos muitas lutas, nós estamos a defender a verdade. Na altura, quando fomos batizados pelo irmão Silas, éramos 13, um de Gaza, uma província seguir para quem vai ao sul do país. E daí ele foi, ficamos 12, enfrentamos vários problemas, realizamos o primeiro batismo, porque nós já tínhamos no sangue o evangelho de porta a porta. Fizemos o primeiro acampamento em setembro do mesmo ano, 2015, depois do nosso batismo. Daí batizamos 4 almas, saímos no mesmo ano, antes de terminar, batizamos mais 4 almas. E estamos a crescer de 12 que fomos deixados aqui, e agora rondamos lá para 50 membros. Já temos aqui, nós temos o sistema descentralizado, nós passamos no mesmo grupo. Somos 3 grupos na Cidadela, e em todo o distrito nós somos 5 grupos. Deus está abençoando a sua obra, e nós estamos firmes na rocha que é Cristo, para dizer que esta obra veio para a Igreja de Deus resistiu, e nós estamos fora para preparar os outros no alto clamor. Vamos ser firmes nesta obra, em nome de Cristo. Nós pedimos para que a obra seja abençoada em Moçambique. Este era o meu testemunho, em nome de Cristo. Amém.